Você já ficou na dúvida em saber se determinado medicamento, determinado remédio, era um medicamento de referência, era um medicamento similar, era um similar equivalente? Já ficou nessa dúvida? Porque na caixa do medicamento não vem escrito se é de referência, ou se é similar, ou mesmo se é similar equivalente. Essa informação a gente não vê simplesmente pela caixa. Já ficou com essa dúvida? Escreve aqui nos comentários se já teve essa dúvida. Você que é usuário de medicamento, você que é farmacêutico, você que é balconista, você que é estudante de farmácia. Já ficou com essa dúvida? Poxa, como que eu vou saber se é similar? Se é similar equivalente? Se é de referência? Só pela caixa não tem como saber. Quer saber como, então, descobrir? De forma simples e rápida? Então, esse vídeo aqui é para vocês. Eu vou mostrar para vocês como saber, como identificar se o medicamento é similar, similar equivalente ou mesmo medicamento de referência. Para quem atua na área da saúde, quem é farmacêutico, que trabalha com medicamentos, que é a maior parte, né? Quem é balconista, quem é técnico de farmácia, você que é estudante de farmácia, é muito importante você saber se o medicamento é de referência, similar ou similar equivalente. Isso é importante porque, ora, a questão da intercambiabilidade, a questão da troca do medicamento. Lembra? O medicamento de referência pode ser trocado pelo medicamento genérico. Ok. Saber se ele é genérico ou não é fácil. O medicamento genérico está escrito na caixinha. Agora, para saber se ele é similar ou similar equivalente ou de referência, só pela caixinha você não consegue saber. Não vem escrito. Então, vem comigo que eu vou explicar para vocês como descobrir. Vamos lá? De forma rápida. Vou tentar ser o mais rápido. Então, primeiro vamos lembrar o que é medicamento similar. Então, o primeiro medicamento, o medicamento inovador registrado com aquela fórmula é o medicamento de referência. Assim que ele surge, vai ficar um período de alguns anos, em torno de 10 a 15 anos, que apenas aquele produto, aquele medicamento de referência vai poder ser comercializado com aquela formulação, com aquela forma farmacêutica. Depois que cai o prazo de patente, aí a gente tem os medicamentos genéricos e os medicamentos similares. Então, qual é a diferença do similar para o medicamento de referência? O medicamento similar é identificado pelo nome fantasia. O genérico não tem nome fantasia, é só o princípio ativo. Já o medicamento similar, semelhante ao medicamento de referência, ambos têm nome fantasia, têm nome de marca. Então é similar, tem nome fantasia. E em relação ao medicamento de referência, o que ele tem que ter igual? Tem que ter o mesmo princípio ativo, ou mesmos princípios ativos, né? O mesmo fármaco, mesma concentração, mesma forma farmacêutica, mesma via de administração, mesma posologia e mesma indicação. E o que pode ser diferente do similar em relação ao medicamento de referência? O que pode ser diferente? Tamanho e forma do produto. Então, se for comprimido, por exemplo, o formato do comprimido pode ser diferente. Prazo de validade, embalagem, rotulagem. A embalagem e rotulagem, naturalmente, vão ser diferentes, já que vai ser outra marca. Mesmo princípio ativo, mesma concentração, mesma forma farmacêutica, mas é outra marca, então vai ter um nome fantasia diferente. A embalagem vai ser diferente, a rotulagem vai ser diferente, tá? E o que pode ser diferente também, recipientes e veículos. Lembra, recipiente e veículos são aquelas matérias-primas que são inertes. Então, a princípio não vai ter problema recipiente e veículo ser diferente, tá? Avançando. Eu vou mostrar para vocês como identificar se o medicamento é similar, similar equivalente ou mesmo de referência. Mas, similar eu falei o que era. E similar equivalente? Similar equivalente é o quê? Existem medicamentos similares que vão passar por testes semelhantes aos testes dos medicamentos genéricos. Então, eles vão passar por testes de equivalência farmacêutica, de biodisponibilidade, bioequivalência, e esses testes, similares aos medicamentos genéricos, vão permitir que legalmente os medicamentos classificados como similar equivalente, ou seja, que passam por esses testes de equivalência, sejam, legalmente falando, sejam passíveis de substituir o medicamento de referência. Ou seja, o medicamento similar equivalente, ele é intercambiável com o medicamento de referência. Então, chega numa farmácia, uma drogaria, o paciente pode levar o medicamento de referência, ou eventualmente, né, se tiver mais barato, ou dependendo das condições do paciente, em vez de levar o medicamento de referência, ele pode levar o medicamento genérico. Perfeito. Medicamento genérico eu consigo identificar facilmente pela caixa. Mas, legalmente falando, além da troca pela referência, pelo medicamento genérico, legalmente falando, você também pode realizar a troca, a intercambiabilidade do medicamento de referência pelo medicamento similar equivalente também. Então, veja como é importante você saber se aquele medicamento é um similar equivalente, tá? Veja, essa intercambiabilidade, essa troca do medicamento de referência por outro, é apenas em duas situações. Medicamento de referência pelo medicamento genérico ou medicamento de referência pelo medicamento similar equivalente. Legalmente falando, você só pode trocar pelo referência pelo genérico ou pelo similar equivalente, ok? Trocar o medicamento de referência pelo similar, que não é similar equivalente, legalmente falando, não é permitido, ok? De modo geral, como que eu faço para saber se o medicamento é similar equivalente? Olhando na bula, tá? Se você olhar a bula do medicamento, se lá tiver os dizeres, a frase, isso normalmente está no início da bula.
bem no início. Medicamento similar equivalente ao medicamento de referência. Se tiver esse texto escrito na bula, não importa se é a bula do paciente ou se é a bula do profissional de saúde, não importa qual tipo de bula. Se tiver esses dizeres aí, significa que ele é um similar equivalente, ou seja, esse produto, esse medicamento, esse remédio pode ser trocado, pode ser dispensado no lugar do medicamento de referência, tá? É claro que é importante destacar que essa questão de intercambiabilidade é permitida pela lei de relação. Você pode trocar o medicamento de referência pelo genérico ou o medicamento de referência pelo similar equivalente. Mas se na prescrição tiver escrito que o médico ou outro profissional prescritor escrever que não aceita a prescrição, não permite a troca, você como farmacêutico, balconista, técnico, não deve trocar, porque a prescrição é do prescritor, tá? Mas se não tiver escrito isso, você pode trocar, né, se o cliente quiser, o paciente quiser, pelo medicamento genérico ou pelo similar equivalente. Isso é interessante por quê? Porque o medicamento genérico é em torno de 35%, mais 30% mais barato que o medicamento de referência. E o similar equivalente também pode ser, muitas vezes também mais barato que o medicamento de referência. Ou seja, a gente tem opções, né? Normalmente, as farmácias drogarias conseguem melhores condições de preço para medicamentos similares e medicamentos similares equivalentes. Então, normalmente, vai ter um preço mais acessível que o medicamento de referência. Então, é mais fácil do paciente ter o tratamento. Não é verdade? Então, isso faz parte do uso racional de medicamentos, o acesso ao medicamento. Tá? Então, vamos lá, continuar. Para você saber se o medicamento é de referência, ou similar equivalente, a primeira coisa que você deve fazer é acessar esse link que eu estou indicando aqui, do ladinho, tá? Nesse acesso aí. Se você quiser, no final desse vídeo, vou deixar o QR Code desse site, desse link, tá? E às vezes você prefere, professor, eu prefiro apontar a câmera e ir direto para esse site. Beleza. Ou se quiser, só digitar esse link aí, tá? Então aqui, nesse slide no próximo, a gente tem um passo a passo dos procedimentos, né? Um POP, dos procedimentos que você deve fazer para saber se o medicamento é similar equivalente ou mesmo medicamento de referência, tá? Aqui está escrito passo a passo. Passo a passo. A gente vai entrar no site que eu indiquei para vocês e aqui fazer um experimento com vocês. A gente vai procurar 3 medicamentos, tá? Um eu sei que é de referência, outro eu sei que é similar e outro eu sei que é similar equivalente. Mas vamos verificar, vamos supor que eu não soubesse. Então eu vou fazer a busca primeiro pela Novalgina. Vamos confirmar se a Novalgina é realmente o que eu estou pensando. No nome do produto, vocês entram no site, né? No nome do produto, escreve o nome do medicamento, pode clicar Enter ou consultar. Vai na aba de ativo, na situação da regularização. Na página que se abre, você verifica categoria regulatória. Está novo. Se na categoria regulatória está novo, está querendo indicar que a Novalgina é um medicamento de referência. Tá? Aqui no campo medicamento de referência não tem nada escrito, porque ele mesmo um medicamento de referência. Categoria regulatória novo, então ele é um medicamento de referência. Combinado? Então você confirmou, fez a pesquisa. Categoria regulatória, está escrito novo, ele é um medicamento de referência. Combinado? Agora vamos procurar um outro medicamento. Voltei. Vou procurar um outro medicamento agora, o Anador. O que ele é? Posso apertar Enter ou clicar aqui em consultar. Tanto faz. Aí na situação da regularização, procura aquele que está ativo. Se for necessário, desce a barra de rolagem. Na página seguinte que se abre, categoria regulatória, similar. Muito bem. Então ele verifica que para o Anador, o referência é Novalgina. O Anador, propriamente, ele é similar. Tá? Desce a barra de rolagem agora para saber. Quero saber se ele eu sei que ele é similar, mas ele é similar equivalente? Será? Para eu saber, eu vou verificar essa informação na bula. No bulário eletrônico, eu vou clicar em Acesse aqui. Clicou em Acesse aqui, em seguida você pode abrir, clicar no PDF de uma das bulas que a gente tem aqui presente. Pode ser do paciente ou do profissional, tanto faz. Clicando no PDF, vai abrir a bula, já tem aberta aqui, do Anador. Abriu a bula, procura a palavra equivalente. Você vai buscar e não vai encontrar. Ou seja, o Anador é simplesmente similar. Ele não é similar equivalente. Ok? Vamos procurar um outro medicamento? O outro medicamento é esse aqui, ó. É o Captomed. Será que ele é similar, referência, similar equivalente? Escreve o nome dele, aperta em consultar. Vai na situação da regularização no campo ativo. Em seguida, verifica que na categoria regulatória está similar. Quem é a referência dele? Captopril. Muito bem. Professor, eu quero saber se ele é similar equivalente. Vai no bulário eletrônico. Acesse aqui. Clica em um dos PDFs para abrir a bula. Já tem ela aberta aqui. Aqui na bula, abrir a bula do paciente, por exemplo, mas não tanto faz, você procura a palavra-chave equivalente. De cara você já vê embaixo, né? Mas você procura, se você não achar, está aqui, ó. Captomed. Captomed, ele é um medicamento similar equivalente ao medicamento referência.
Ou seja, o Captomed ele pode ser intercambiável com o medicamento de referência, o medicamento referência. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue saber se um medicamento é similar, referência, similar, equivalente. Basta entrar no site que eu indiquei para vocês. Combinado? Mas não sai do vídeo ainda, tem mais. Então, de modo geral, genérico, o medicamento de referência pode ser trocado pelo medicamento genérico, e medicamento similar equivalente também pode ser trocado o medicamento de referência também pode ser trocado pelo medicamento similar equivalente, tá? Agora, atenção, legalmente falando, medicamento similar equivalente de uma marca não é intercambiável com medicamento similar equivalente de outra marca, não é, tá? E medicamento, legalmente falando, similar equivalente não é intercambiável, não pode ser trocado pelo medicamento genérico. Não pode, tá? Ah, professor, mas eles fizeram teste de bioequivalência, biodisponibilidade, comparando com o medicamento de referência. Então, são equivalentes também. Mas, legalmente falando, não pode, tá? Porque você comparou o genérico e o similar equivalente com o de referência, não entre eles, tá? Eu entendo que, pensando assim, poderia, mas legalmente falando não pode, então não poderia. A gente tem que seguir o que a legislação diz. Se você for fazer uma prova de concurso, fique atento, tá? Medicamento de referência é intercambiável pelo medicamento genérico ou pelo medicamento similar equivalente, tá? Um medicamento similar equivalente não é intercambiável com outro de mesma marca, de marca diferente, não é, tá? E o medicamento similar equivalente não é intercambiável com medicamento genérico. Legalmente falando, não é. Similar equivalente é intercambiável com medicamento de referência, ok. Genérico é intercambiável com medicamento de referência. Ok. Lembrando que isso é o que está colocado até o momento da gravação desse vídeo. No futuro, isso eventualmente pode mudar. Tá? Estou gravando esse vídeo em agosto de 2025. Se no futuro você souber que mudou a regra do jogo, mudou as regras em relação a essa questão, escreve aqui nos comentários. Mas no momento, legalmente falando, isso que é assim que você deve proceder. Ok, farmacêuticos? Combinado? Essa é a regra do jogo. E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Estou falando lá meia hora e não me apresentei, né? Não chegou a ser meia hora, não. Mas eu sou o professor Verano, prazer estar com vocês, contribuindo na formação de farmacêuticos, futuros farmacêuticos, técnicos de farmácia, balconistas, donos de farmácias ou pessoas curiosas com os medicamentos, né? Até de outras áreas da saúde, eventualmente, ou mesmo curiosas, né? Ou querem se tornar farmacêuticos. Eu sou farmacêutico, sou licenciado em Química, sou especialista em manipulação farmacêutica, sou habilitado em homeopatia e mestre em saúde coletiva. Sou professor já há alguns anos. Tá? Sou autor de diversos cursos online, como esse curso aí que eu quero indicar para vocês, de interação medicamentosa, teoria e prática. Quer saber um pouco mais sobre interação medicamentosa? E alguns exemplos práticos? Acesse nosso curso, tá? Link aqui, ó. Nesse QR Code vou deixar aqui no comentário fixado o link para você acessar também. Também sou autor do e-book Introdução à Farmácia de Manipulação. Quem tiver interesse, link primeiro comentário fixado, disponível na Amazon e na Hotmart. Você quer entrar no mundo da manipulação farmacêutica, entender um pouco mais, ou se atualizar, porque lá a gente tem exemplos de fórmulas. Quer? Então, acesse nosso e-book, tá? Por favor, se esse vídeo foi interessante para vocês, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, escreve aqui nos comentários, você já sabia identificar se um medicamento é de referência, ou similar equivalente? Já sabia? Só olhando pela caixa não era possível. Tem que olhar na bula, se for o caso, tá? Mas se você olhar a bula de um medicamento similar e de referência, sua bula também não tem como. Se for similar equivalente, tem. Mas por aquele site que eu indiquei para vocês, vou deixar o QR Code também no final do vídeo, você tem como, só fazer a pesquisa, tá? Escreve aqui nos comentários, já sabia identificar? Para eu saber, tá? E tiver sugestão para novos vídeos, escreve aqui embaixo também. Não esquece de compartilhar com quem você acha que se interessa por esse tipo de assunto. Recomendo também para vocês, pelo menos mais 2 vídeos do canal. Aqui tem esse vídeo aí, onde eu indico como achar a bula de um medicamento, né? Qualquer medicamento. Nesse vídeo de hoje, eu, de certa maneira, também ensinei vocês a achar a bula, né? Nesse vídeo aí, nesse outro, eu indico mais rapidamente, direto, como achar a bula, tá? Mas o vídeo de hoje foi interessante, aquele passo a passo, para eu saber a diferença, se é similar, se é de referência. E sabendo se é similar equivalente. Aí tem que saber olhar a bula mesmo. E tem aqui, esse outro vídeo aqui, onde eu falo com vocês sobre terminologias, né? Será que você está chamando certo os medicamentos? Está chamando o medicamento da maneira como ele deve ser chamado? Medicamento de referência tem que ser chamado de medicamento de referência. Medicamento similar ou similar equivalente tem que ser chamado com esses termos. Evite usar o termo ético, que isso pode gerar confusão no paciente. E também evite utilizar o termo bonificado. Isso pode gerar confusão no paciente, no usuário. Ok? Entenda melhor nesse vídeo. Link, primeiro comentário fixado para esses vídeos e alguns outros, tá? E, como eu prometi para vocês, aí a gente tem o QR Code
do site, né, onde você pode pesquisar se o medicamento é um medicamento similar equivalente, ou mesmo medicamento de referência. Só seguir aquele passo a passo. Qualquer coisa, assiste o vídeo devagarzinho que vocês conseguem, ou faz aquela leitura. Combinado? Turma, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Vídeo toda semana, hein? Saúde e paz.